Capítulo 7. A senhora Smith achou no meu cabelo um piolho que não existia antes da viagem no trem lotado. Não que fizesse diferença para ela a hora em que peguei o piolho. Com uma voz aguda, ela insistiu para que fôssemos tomar banho naquele minuto. Você consegue subir a escada? Ela perguntou, encarando meu pé. O que foi que houve com você? Fui atropelada por um carrinho de cerveja, respondi. A senhorita Smith se encolheu. Subi as escadas de bunda, um degrau de cada vez. A senhorita Smith nos levou até um cômodo branco com uma banheira grande, encheu de água quente direto de uma torneira, o que era fascinante, e nos deu privacidade, seja lá o que fosse aquilo. Havia sabão e umas toalhas grossas. Passei sabão num pedacinho de pano, depois esfreguei o rosto e o pescoço. O pano saiu cinza. Esfreguei sabão no cabelo do Jamie e no meu. Depois virei a torneira e enxaguei. Foi maravilhoso o banho. Depois, a água suja foi-se embora por um buraco no fundo da banheira, em vez de a gente precisar recolher, que nem era em casa. O Jamie, limpinho, escancarou um sorriso por debaixo de uma toalha branca. Eu enrolei uma no corpo e deixei o cabelo pingar nos ombros. Que lugar chique, ele disse. Eu concordei. Era um lugar bacana. Não me importava que a senhorita Smith fosse horrível. Estávamos acostumados com a mãe. A senhorita Smith bateu à porta e perguntou onde estavam as nossas coisas. Não entendi o que ela quis dizer. A comida que havíamos levado já tinha acabado e eu havia deixado a sacola de papel no trem. As outras roupas de vocês, ela explicou. Não tem condição de voltarem a vestir as roupas que estavam usando? As outras crianças do trem haviam levado umas trouxas. Nós não. Mas vai ter que ser, é só isso que temos, respondi. Ela abriu a porta e me olhou de cima a baixo. Meti o pé direito por debaixo do esquerdo, mas não a tempo. Carro de cerveja, uma ova, ela disse, rabugenta, escancarando a porta. Você tem o pé torto e está sangrando meu chão inteiro. Ela levantou a mão na minha direção. Eu me encolhi. Ela congelou. Eu não ia bater em você, ia ajudar. Claro, de tão feliz que estava em me ver sangrando pelo chão. A senhorita Smith se ajoelhou e agarrou meu pé ruim. Tentei puxar, mas ela segurou firme. Interessante, o rei Ricardo III tinha pé torto. Eu nunca tinha visto. Forcei-me a pensar nos pôneis. O pônei da casa ao lado, o pônei correndo junto ao trem. Eu cavalgando o pônei amarelo. Minha cabeça escapuliu. Eu me dei pôneis e assim pude aguentar o toque da senhora Smith. Pois bem, ela disse. Vamos ao médico amanhã descobrir o que devemos fazer com você. Ele não vai querer ela, disse o Jamie. Gente boa odeia esse pé horroroso. A senhorita Smith soltou uma risada curta e áspera. Então você está com sorte, porque de boa não tenho nada. Ela não era boa, mas limpou o chão. Não era boa, mas enrolou meu pé numa tira de pano branco e nos deu 2 camisas limpas para vestir. Batiam abaixo dos joelhos. Ela penteou nosso cabelo, cortou os nós, o que levou uma eternidade. Depois fez uma frigideirona de ovos mexidos. É a única comida que tenho. Não fiz compras essa semana. Não estava esperando vocês. Era a única comida que ela tinha, mas havia manteiga para passar no pão velho e açúcar para o chá. Os ovos estavam meio pegajosos, mas eu comeria qualquer coisa com a fome que sentia e achei uma delícia. Limpei o prato com o pão. Ela me serviu outra colherada de ovos. O que é que eu vou fazer com vocês? Que pergunta esquisita. Nada, respondi. A Ada fica dentro de casa, falou Jamie. Eu cuido dele, completei. A senhorita não precisa fazer isso. A senhorita Smith franziu a testa. Quantos anos vocês têm? A pergunta me fez estremecer. O Jamie tem 6. A mãe disse. Ele tem que ir para a escola. Ele é muito pequeno para ter 6. A mãe que disse. E você é mais velha que ele, claro. Você não vai para a escola? Não com esse pé feio, respondeu Jamie. A senhorita Smith deu uma bufada. O pé fica muito longe do cérebro. Bateu a faca na beirada do prato. Aniversários. Quando? Nomes. De verdade. Não essa baboseira de Smith. Ada e Jamie, respondi. E Smith. Só isso que eu sei. Ela me encarou. Encarei de volta. Depois de alguns instantes, ela desfez a carranca. Vocês não sabem mesmo?
Olhei para os ovos no meu prato. Eu perguntei uma vez, a mãe disse que não interessava. A senhorita Smith respirou fundo. Ok, o Jamie tem 6, você é mais velha. Vamos dizer que tem uns 9? Seu tom de voz não deixava claro o quanto estava irritada. Dei de ombros. 9 estava bom. Eu conhecia os números, 8, 9, 10. Vou escrever para os seus pais, disse a senhorita Smith. A Lady Thornton vai me dar o endereço e eu vou escrever. Eles vão me dizer. Ela nos olhou de cima a baixo. O que o pai de vocês faz? Nada, respondi. Ele morreu. Estava morto havia anos. Ou tinha desaparecido, eu não sabia qual dos dois. Se fechasse bem os olhos e me concentrasse, conseguia me lembrar dele, mas a imagem vinha num borrão. Um homem alto, tranquilo, diferente da mãe. Ah, então eu escrevo para sua mãe. A senhorita Smith não era boa pessoa, mas a cama onde nos acomodou era limpa e macia, com cobertores finos e suaves, e outros mais grossos e quentinhos. Ela puxou a cortina da janela para bloquear a luz. Eu estava tão cansada. Senhorita, perguntei, de quem é o pônei? Eu tinha que saber antes de ir dormir. A senhorita Smith parou com a mão na cortina, olhou pela janela. O nome dele é Manteiga, a Becky que me deu. Quem é Becky? Perguntou Jamie, mas a senhorita Smith não respondeu. Capítulo 8. De manhã, dormimos até o sol chegar quase no alto do céu. A senhorita Smith também dormiu até tarde. Pude ouvi-la roncando no quarto do outro lado do corredor. Desci com Jamie e dei pão a ele. Rastejei como fazia em casa. Pretendia continuar caminhando, mas era mais fácil rastejar. Nos fundos da sala principal havia uma porta. Do lado de fora, vi um pequeno espaço cercado por um murinho de pedra. Depois, outro bem maior, também cercado. O pônei chamado Manteiga estava no espaço maior, virado para casa, de orelhas e olhos em alerta. Eu sorri. Ele parecia estar à minha espera. Não é para você ir lá fora, disse o Jamie agarrando-me pelo braço. Eu me desvencilhei. Isso acabou. Aqui eu posso ir onde quiser. Ele hesitou. Como é que você sabe? Era a minha recompensa, pela minha coragem, por ter andado tanto tempo, por ter ido embora andando. Eu tinha que seguir caminhando para sempre. Levantei-me e fiquei de pé. Eu ia caminhar até o pônei. Cambaleei e tropecei. Tudo doía. O bicho me observava. Quando cheguei à mureta, sentei-me nela e balancei as pernas para o outro lado. O pônei se aproximou, baixou a cabeça, cheirou minhas mãos e empurrou o pescoço para perto de mim. Eu o abracei. Entendi o motivo do nome. Ele cheirava manteiguinha no sol quente. Eu queria cavalgá-lo, mas não sabia como. Seu lombo era muito afastado do chão. Além do mais, a garota que eu tinha visto segurava umas tiras ou coisa parecida. Eu me levantei agarrada ao pescoço do pônei e arrisquei uns passos cautelosos ao seu lado. A grama do pasto espetou meu pé descalço. A umidade trouxe uma sensação geladinha e penetrou pela atadura do outro pé. O chão era macio. Quando eu pisava, ele afundava. Fofinho, feito pão fresco. Árvores cercavam o pasto, com as copas se mexendo sob o sol. Pássaros cantavam. Eu conhecia os pássaros, havia pássaros na travessa, mas nunca tinha ouvido tantos de uma vez só. Havia flores. O Jamie corria pelo pasto, cantando sozinho, cutucando tudo com um gravetinho que encontrara. O Manteiga tornou a baixar a cabeça e a cheirar minhas mãos. Estaria achando que eu tinha trazido alguma coisa? Eu deveria ter trazido alguma coisa? Do que os pôneis gostavam? A ponta do nariz dele era quentinha. Corria as mãos pela sua cabeça até as orelhas, sentindo o bolo dos pelos compridos que havia no meio. Esfreguei-lhe as costas, e ele suspirou e inclinou-se para mim outra vez. Então, deu um passo para trás e voltou a comer grama. Sentei-me na grama e o observei. Ele comia como se aquela fosse a sua função na vida. Como se dissesse, nem estou com tanta fome, meu amigo, mas não posso parar, entende? Chicoteou de leve o rabo para frente e para trás. Então deu um passo arrastado até um trecho de grama nova. Fiquei sentada a observá-lo, depois me deitei. Estava tão dolorida e o sol quentinho e tão gostoso que continuei observando, então adormeci. Ao acordar,
Vi a senhorita Smith parada por cima de mim. Está queimada de sol, ela disse. Ficou muito tempo do lado de fora. Eu me sentei, espreguiçando-me. Tudo doía. A pele das minhas pernas nuas estava cor-de-rosa. Doía, mas eu estava acostumada à dor. Não está com fome? Ela perguntou, suave e irritada. Pisquei. Eu sentia fome. Uma fome arrasadora, doída. Também estava acostumada a isso. O que deveria dizer? A senhorita Smith queria que eu estivesse com fome ou não? Por que não me acordou hoje de manhã? Ela perguntou. Eu nunca acordaria, não era idiota? Venha, ela estendeu os braços para mim. Já está tarde. Tenho que levar você ao médico e precisamos fazer umas compras. Não preciso de ajuda. Não seja ridícula, ela ralhou e me levantou. Tentei me livrar dela, mas meu pé doía tanto que por fim eu a deixei me ajudar a voltar para casa. O Jamie já estava lá dentro, sentado à mesa, comendo feijão enlatado com torradas. Deslizei até uma cadeira da cozinha. A senhora Smith jogou mais feijão num prato. Seu curativo já está imundo. Respirei fundo. Antes que eu pudesse falar, o Jamie disse. Eu disse que não era para ela ir lá fora. Asneira, a senhora Smith tinha um tom ríspido. É claro que ela pode ir lá fora. A gente só precisa de um esquema melhor. Esses sapatos que você estava usando ontem eram da mãe, respondi. Percebi que não eram seus, mas acho que não dá para você usar sapato normal. Eu dei de ombros. Bom, vamos ver o que o médico diz. Chamei um táxi para nos levar até lá, depois a gente vê. Não se acostumem, não posso ficar andando de automóvel. Eu assenti, pois parecia o melhor a fazer. No fim das contas, táxi e automóvel eram duas palavras que significavam carro. 2 passeios em 2 dias. Que maravilhoso! Eu sabia o que era um médico, embora nunca tivesse ido a um. Esse tinha umas coisas engraçadas, feito uns vidros redondos na frente dos olhos. Usava um casaco branco e comprido, que nem um açougueiro lá perto de casa. Subam aqui, mandou batendo numa mesona de madeira. O Jamie subiu, mas eu não consegui. Ah, soltou o médico, notando meu pé. Ele me levantou até a mesa. A mãe nunca me tocava, exceto para me bater. O Jamie me abraçava, mas nunca me levantava, claro. Aqui, as pessoas ficavam o tempo todo me tocando. Eu não gostava, nem um pouco. O médico me cutucou, mediu e inspecionou, e fez o mesmo com o Jamie. Nos fez tirar a camiseta e encostou em nosso peito uma coisa gelada de metal, com uns tubos que iam até a orelha dele. Correu as mãos pelos nossos cabelos e analisou os arranhões na nossa pele. Impetigo, disse. Não fez sentido para mim, mas a senhorita Smith puxou um caderninho da bolsa e anotou qualquer coisa. Estão gravemente desnutridos, prosseguiu o médico. A menina parece estar com princípio de raquitismo. Muito sol para ela, comida boa, leite. Mas o que eu faço com eles? Perguntou a senhorita Smith. Nunca cuidei de crianças. Alimente, dê banho, zele pelo sono deles. Não é mais difícil que cuidar de cachorros, na verdade. Ele abriu um sorriso. É mais fácil que cuidar de cavalos. Os cavalos eram da Beck, respondeu a senhorita Smith. E eu nunca tive cachorro. Quem é a Beck? Perguntou Jamie. Eu o silenciei com um psiu. E o pé da Ada? Falou a senhorita Smith. O que eu faço? Enfiei o pé debaixo do corpo. A senhorita Smith deu um tapinha no meu joelho. Mostra o doutor. Eu não queria. Eu não queria mais ninguém me tocando. Meu pé estava escondido, envolto numa atadura. Eu conseguia andar um pouco e achava que já estava de bom tamanho. A senhorita Smith puxou meu pé. Comporte-se. O médico desenrolou o curativo. Minha nossa! Exclamou segurando meu pé. Pé torto não tratado. Nunca tinha visto. Achei que pé torto fosse uma coisa bem comum, comentou a senhorita Smith. Ah, sim, sem dúvida, mas quase sempre é curado sem problemas na primeira infância. A senhorita Smith prendeu a respiração de um jeito que não entendi. Mas por que não... Ela me olhou e calou a boca. Curado sem problemas, pensei. Meu pé não fora curado sem problemas. Parecia que eu tinha feito algo de errado. A mãe sempre dizia que o meu pé era culpa minha. Eu sempre me perguntara se era verdade. Pé torto. Esse era o meu pé, um pé torto. O médico cutucou, retorceu e analisou o meu pé torto, até eu não conseguir mais suportar.
Pensei no Manteiga, naquele cheirinho tão quentinho e gostoso, na respiração dele na minha mão. Em vez de a minha cabeça escapulir para um lugar vazio, agora eu podia encontrar o Manteiga, o que era fácil. Ada, disse a senhorita Smith em voz alta. Ada, volte! Dr. Graham fez uma pergunta. Senti as batidinhas no meu rosto. O médico havia enrolado meu pé de novo no novo curativo. Pronto. Está sentindo muita dor? Ele repetiu. O quanto era muita dor? O que ele queria que eu respondesse? Dei de ombros. Você entendeu o que ele falou sobre vermos um especialista? Perguntou a senhorita Smith. Eu olhei para ela. Ela olhou de volta. Sim ou não? Balancei a cabeça. A senhorita Smith e o médico trocaram olhares. Senti que tinha dado a resposta errada. O Dr. Graham acha que um especialista pode conseguir operar o seu pé. Eu não sabia o que era um especialista. Não sabia o que significava a palavra operar. Mas sabia que era melhor não fazer perguntas. Tudo bem. A senhorita Smith sorriu. Dá medo, eu sei, mas seria maravilhoso. Vou escrever para sua mãe o mais rápido possível pedindo permissão. Não imagino que ela vá se opor. Enquanto isso, o Dr. Graham vai arrumar um par de muletas para você. Muletas eram cabos compridos de madeira que a gente enfiava debaixo do sovaco, de modo a conseguir caminhar usando só o pé bom. Daí, se a pessoa tivesse um pé ruim, não precisava nem encostar ele no chão. Muletas não doíam. Viu? Disse o médico. Eu tinha certeza de que a menina sabia sorrir. Não acredito, respondeu a senhorita Smith balançando a cabeça. O consultório do médico era bem na cidade, perto da estação de trem. De muletas eu não precisava de táxi, então voltamos a pé pela rua principal. Caminhei de pé ruim e tudo, e ninguém me impediu. Fomos às lojas e compramos carne, legumes e mantimentos. Entrei nos lugares e ninguém me enxotou. Ada, me passa 3 dessas maçãs, disse a senhorita Smith no momento. Até então eu estava tendo cuidado de não mexer em nada. Mas quando ela me pediu, imaginei que não ia ter problema, então fiz. E não teve problema. O homem da loja nem me olhou. Tinha tantas coisas nas lojas que eu fiquei até nervosa. Havia muita coisa para ver. E eu nunca tinha conhecido ninguém que comprasse tanta comida como a senhorita Smith, tudo de uma vez. E também pagava tudo direitinho, com dinheiro. Nada no fiado. Eu cutuquei o Jamie e ele assentiu. A senhorita Smith era rica. Na calçada, a senhorita Smith contou as moedas restantes e suspirou. Levou-nos até uma loja de tijolos, meio feiosa. Do lado de dentro só havia uns balcões com gente atrás. Não dava para saber o que estavam vendendo. Que lugar é esse? Perguntou Jamie. É um banco, respondeu a senhorita Smith. Você já esteve num banco antes, com certeza. Não entendi por que ela achava isso. Eu nunca tinha ouvido falar num lugar chamado banco. A senhorita Smith rabiscou num pedaço de papel e entregou ao homem atrás do balcão. Então ele contou um dinheiro e deu para ela. Uma loja de dinheiro, sussurrou Jamie com os olhos bem arregalados. Eu concordei. Sem dúvida, não existia uma dessas na nossa travessa. Havíamos tornado a vestir as nossas roupas da véspera. Não podíamos ir à cidade só com as camisetas da senhorita Smith. Mas ela as tinha lavado, então estávamos bonitos e cheirosos. Mesmo assim, ela nos levou a uma loja que vendia roupas e comprou um conjunto novo para cada um, blusa e calça. Mais uma coisa chamada roupa de baixo, que disse que teríamos que usar a partir de então. 3 dessas. Mais meias e sapatos para nós dois, para o Jamie e para mim. Eu já tenho sapatos, disse o meu irmão, olhando as botinas pesadas que a senhorita Smith escolheu. E a Ada, ela não precisa. A senhorita Smith ignorou. O vendedor, um sujeito mal encarado de sobrancelhas peludas, abriu a boca. Esses evacuados só dão problema, não é, senhorita? A minha esposa já está farta, quer mandá-los de volta para casa. Os porquinhos imundos molham a cama. A senhorita Smith disparou um olhar que fez o homem se calar, porém não sem antes pedir desculpas. Saí da loja com meu pé bom calçado num sapato de couro marrom. Um sapato de verdade para mim. A senhorita Smith foi obrigada a comprar o par. O homem não quis vender um só. Levamos o outro sapato numa sacola. A gente guarda, ela disse. Quem sabe um dia. Não entendi o que ela quis dizer e nem perguntei. Estava ficando cansada, mesmo de muletas.
e só pensava na caminhada de volta. Mas o Jamie começou a dançar à minha frente sorrindo. Se conseguirem consertar o seu pé, ele disse. Se conseguirem. Eu sorri de volta. O Jamie era mesmo bobinho.